TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje, quinta-feira, quintou, né? Pré-sexta. Pré-sexta, né? Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha, seja de casa, indo para o trabalho, ainda está naquela preguicinha, está tomando café. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação ou sua denúncia para o nosso e-mail, tvccorreiodamanha@gmail.com, ou também para o nosso WhatsApp, que é a forma mais fácil, né? DDD 24 99323 4567. E você também pode acompanhar a programação da TVC ao vivo pelas nossas redes sociais, nosso Facebook, YouTube e Instagram. Também pode mandar a sua mensagem e participar aqui ao vivo conosco. Exatamente, olha só, em Petrópolis hoje o dia amanheceu nublado, com névoa e chuva fina. Olha só o famoso russo aí nas suas imagens, feitas hoje bem cedinho da nossa sede no coração de Petrópolis, no centro de Petrópolis. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 14 de julho. Consumidores podem remarcar ou pedir créditos de serviços turísticos ou eventos culturais cancelados por conta da pandemia até 2023. Preço do trigo aumenta 60% em 2022. Ministério do Desenvolvimento Regional e prefeitos debatem financiamento da gratuidade do transporte público para idosos. Câmara dos Deputados discute concessão da BR-040 pela Comissão de Viação e Transportes. Dados do TRE do Rio apontam mais 243 mil eleitores em Petrópolis. Agentes da PM e PRF precisam intervir em briga de torcedores do Atlético Mineiro na BR-040. E mais, vacinação itinerante contra a Covid-19 é promovida nas comunidades de Petrópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV. Começamos a nossa edição, como sempre, com a leitura do nosso jornal Correio da Manhã. Lembrando que você pode acessar o nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br, se cadastrar e receber a versão digital onde quer que você esteja. Mas quero te lembrar também que você pode ir até as bancas, comprar a nossa edição impressa, para acompanhar as notícias do dia e ficar bem informado. Vamos às notícias da primeira página, aos destaques da primeira página, perdão. Nossa manchete: a genialidade política de Eduardo Paes resolve 2024 e tira derrota da sua conta. Destaque aí da página 3 da coluna do Cláudio Magnavita. Destaque da primeira página ainda, a PEC dos auxílios é aprovada. A proposta permite ao governo gastar 41 bilhões até o fim do ano em benefícios sociais. Destaque ainda da página 4, Anvisa libera vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. Na página 6, Rio licita sistema de bilhetes do transporte. Bilhetagem digital na capital é a legenda da foto aí. Outro destaque da página 6, arredondar troco soma 2 milhões de reais em doações. No destaque internacional, na página 7, Finlândia, Suécia, OTAN e o futuro político da Europa. Panorama do continente muda com adesões. Temos aí também os destaques do esporte, com vôlei feminino, de novo, entre as 4 melhores do mundo, destaque da página 7. E também os destaques do segundo caderno, que está imperdível. Exato. Vamos à página 2, nossa página de opinião, com a leitura do editorial por Nana Grassi. Sempre há uma laranja podre entre as boas. Nesta quarta-feira, 13 de julho, aconteceu um fato que vale de alerta para as autoridades municipais em relação à segurança pública na cidade do Rio. Mais precisamente sobre alguns laranjas podres, no meio de tantos agentes comprometidos em realmente defender a população e o município. Ultimamente, a Guarda Municipal está esquecendo realmente do seu papel
e vem exercendo funções que não cabem a ela. Quando o Correio da Manhã recebe informações e denúncias, a primeira ação é checá-las antes de qualquer veiculação. Mas neste caso não será necessário, já que o fato aconteceu com um de nossos jornalistas. Na manhã de ontem, uma van do transporte coletivo municipal que seguia sentido Praia do Recreio e em que ele estava, foi parada por agentes para averiguação. Ao entrarem no veículo, um dos guardas fez com que o profissional descesse para ser revistado. Ao ser questionado se possuía algum tipo de entorpecente consigo, ele negou de imediato, respeitando o trabalho dos agentes. Porém, em determinado momento, o guarda não satisfeito colocou a mão no interior de um dos bolsos da bermuda em que ele estava utilizando. Prontamente, o nosso profissional impediu tal ação, já que aquilo não parecia simplesmente uma revista. Toda a cena foi assistida pelos passageiros que estavam no coletivo. Agora vem o questionamento. Será mesmo que, se ele não tivesse impedido, o guarda poderia ter colocado alguma droga em seu bolso somente para incriminá-lo? E se fosse com outra pessoa? Em que lugar com pouco movimento e sem testemunhas? E uma van do transporte municipal pode ser parada por guardas municipais? Pode isso, Arnaldo? Pelo visto, este tipo de abordagem é frequente e jamais será correta. O alerta vai às autoridades municipais, que não devem conhecer realmente todos os profissionais contratados para preservar a cidade e até mesmo defender a população carioca. Como confiar em todos os agentes ao presenciar uma cena desta em plena luz do dia? Bom, vamos então agora à página 3 com os destaques da coluna Magna Vita. Começamos com a primeira nota, aquela zum, zum, zum. Nesta quarta, 13, as velhas raposas da política rasgavam elogios a Eduardo Paes. Vai imolar os possíveis concorrentes de 2024. Se livra do carimbo de ser derrotado na capital, Santa Cruz seria trucidado e a conta seria de Paes. E vai colocar o fundo partidário para eleger os seus federais. Genialidade pura. Nas fotos em destaque, temos aí Ceciliano quer ser um senador muito além da capital. Um único grande nome da esquerda que se preocupa com o interior tem sido o do presidente da Alerj, André Ceciliano, que foi visitar a indústria automobilística do Rio. Esteve no sul fluminense visitando as fábricas da Volkswagen, Stellantis, Nissan e Jaguar Land Rover, em companhia de economista Mauro Osório e do prefeito de Resende, Diogo Baleiro. Ceciliano já é visto como um homem do Rio e não da legenda, que é afiliado. Dos pré-candidatos, é o único a focar além da capital. Temos outras fotos aqui, reconhecimento aos exemplos que fazem uma Rocinha melhor. Uma emocionante homenagem da Alerj através do seu presidente André Ceciliano, com a entrega de 10 medalhas Tiradentes a policiais militares que fazem trabalhos de integração com a comunidade e 12 moções a militares e lideranças da Rocinha que atuam em projetos de inclusão social. Temos também outras fotos, né? Projeto com empresas italianas decolam na Casa Civil, reforçando a parceria tecnológica com o Estado do Rio. O cônsul-geral da Itália, Paolo Miraglia, participou nesta quarta-feira de apresentação do projeto de empresas Enel. Leonardo também, e TIM para cidades circulares, resilientes e inteligentes, ao secretário da Casa Civil, Nicola Miccioni, e ao subsecretário Cássio Nogueira de Castro. No Pinga Fogo, duas notinhas referentes à nossa chamada lá na primeira página. Susto. Que completam a zum, zum, zum. Exatamente, que completam o zum, zum, zum. Susto no comitê de Marcelo Freixo acendeu a luz amarela com a notícia da desistência da candidatura de Felipe Santa Cruz, que aceitou ser vice de Rodrigo Neves. A esquerda fluminense fica definitivamente dividida. Paes, na sua já conhecida incontinência verbal, atacou o candidato do PSB, chamando de radical. Esta pedra já tinha sido cantada por marqueteiro delator Renato Pereira,
que conhece profundamente a forma de agir do prefeito. E temos outra nota, né, do Pinga Fogo, desembarque. Eduardo Paes trabalha agora para desembarcar César Maia da chapa de Marcelo Freixo. As conversas com o ex-prefeito avançaram através de um tititi ao pé da orelha com Rodrigo Maia. Aliás, o deputado mantém o seu quinhão na prefeitura, inclusive o comando da Rio Tour. César pode seguir como candidato ao Senado no grupo. Se concorrer dessa vez, tem grandes chances de levar. Na última, bateu na trave, atropelado pelo fenômeno Harold de Oliveira. Vamos à página 4 agora, política. Câmara aprova a PEC dos auxílios. Texto base da proposta foi aprovado em segundo turno. Na foto ali, Auxílio Brasil poderá ser de R$ 600 com a medida. A fotinha ali do Caixa Tem ali e do Auxílio Brasil. Também tem destaque, MP quer sigilo de inquérito. O Ministério Público do Paraná solicitou à Justiça que seja decretado sigilo no inquérito do assassinato do guarda Marcelo Arruda, morto a tiros no sábado, pelo policial federal Jorge José Guaranho, que invadiu o local onde a vítima comemorava o seu aniversário de 50 anos com uma festa temática do PT em Foz do Iguaçu. No Nacional, Coronavac liberada a crianças. Anvisa autoriza o uso do imunizante em pessoas de 3 a 5 anos. Então, a Anvisa decidiu autorizar a aplicação emergencial da Coronavac nesse público. O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan. Tem outros destaques aqui, revogado o recolhimento do remédio losartana, muito importante ficar de olho nisso aqui. Sisu, matrículas vão até a próxima segunda-feira, então também tem que ficar de olho nesse período da matrícula pelo Sisu. Vamos agora à página do Estado do Rio, que já tem a manchete descaso em Petrópolis. Isso aí tem sido frequente, os casos de descaso na cidade imperial, de todas as autoridades, né? Nesse caso aqui da matéria, nós falamos sobre isso ontem, mas é importante ressaltar, importante nós falarmos de novo, porque a região de Pedro do Rio vem enfrentando aí dificuldades com energia elétrica. Então, moradores da antiga estrada do Paiolim sem assistência da Enel. Ontem a gente conversava, né, que era um absurdo, né, que a Enel tinha mandado uma resposta para a gente até o fim de semana, iriam passar por lá. Gente, e 18 horas sem luz lá, que eles ficam às vezes. Então é importante a gente ressaltar isso, porque se a pessoa paga pelo serviço, ela deve ter o serviço eficiente. Exatamente. Né? Outras notas ali, Volta Redonda celebra 68 anos de elevação à cidade. Clima é de indignação no Hospital da Mulher, obviamente falando sobre o caso do anestesista. Barra Mansa é exemplo nos fundos de previdência, entre outros destaques. Vamos à página 6, a página do Rio de Janeiro. Energia limpa e sustentável. Governo apresenta projeto para energia eólica no estado. Na foto ali, ideia é usar indústria de gás e fazer offshore, colocando então no mar lá turbinas para gerar energia eólica. Outros destaques também, falando desse médico anestesista, né, que o CREMERGE suspendeu a licença de anestesista, teria que ser assim mesmo, essa decisão, né, e a Justiça converte a prisão do médico em preventiva. Então, na audiência de custódia, a juíza Raquel Assad indeferiu a liberdade provisória e converteu a prisão em flagrante em preventiva do anestesista, que eu não quero nem falar o nome dele. Olha só, o nosso tempo está acabando do primeiro bloco. Vamos dar o último destaque, economia. A prática que ajuda milhares a arredondar troco em mercados somam 2 milhões em microdoações. O troco doado beneficiou pelo menos 100 mil pessoas. Então, aquele arredondadinho ali de 1 centavo, 2 centavos, vai ajudando doações a algumas pessoas.
Exatamente. Temos aí os destaques do esporte internacional e na especial na página 8, se você quiser conferir, olha só, bebidas de baixa caloria ajudam a emagrecer. O resultado foi obtido comparado líquidos com água. Então fica aí a dica, né, para todo mundo, né, quer sempre emagrecer um pouquinho, né? Então fica aí, você pode acompanhar no nosso site ou também nas bancas. Isso aí. Lembrando que você pode se cadastrar no site também para receber lá a versão digital em qualquer lugar. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que Câmara dos Deputados em Brasília discutiu a concessão da BR-040, aqui que liga Juiz de Fora ao Rio de Janeiro, passando por Petrópolis. E essa discussão foi feita na Comissão de Viação e Transportes. E você vai ver também, com o objetivo de garantir o novo valor de 14% na alíquota do ICMS, o PROCON continua com as fiscalizações por todo o estado do Rio de Janeiro. É a questão dos combustíveis, nós não vamos esquecer e vamos ficar em cima também. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga. Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. E olhem só, os consumidores que tiveram serviços de turismo ou eventos culturais cancelados ou adiados por conta da pandemia vão ter até o dia 31 de dezembro de 2023 para remarcar ou utilizar os créditos referentes a essas atividades. É o que diz uma medida provisória agora de 2022, sancionada no último dia 5. De acordo com o governo, a medida visa garantir o direito dos consumidores ao mesmo tempo em que zela pela sobrevivência dos setores de turismo e cultura, que estão entre os mais prejudicados pela suspensão das atividades durante a pandemia. Assi Carvalho, diretor regional da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, ABRAP, no Distrito Federal, comentou a aprovação da MP. A lei vem de encontro a uma ajuda ao setor, mas principalmente da garantia da entrega ao consumidor, porque faz com que você seja obrigado a entregar aquele produto, de modo que é muito mais fácil você entregar o objeto que foi adquirido pelo consumidor do que a devolução de um dinheiro que já está na mão de vários outros entes desse setor. Se não for possível remarcar o serviço ou evento ou conceder crédito para uso em outra atividade, o fornecedor vai ter que reembolsar o consumidor. Nesse caso, a restituição deverá seguir as seguintes regras. Se o cancelamento ocorreu em 2021, a devolução deve ser paga até 31 de dezembro deste ano. Se o cancelamento ocorreu em 2022, o estorno será obrigatório até dezembro de 2023. Segundo o governo, os consumidores que já emitiram seu crédito até 21 de fevereiro de 2022 não precisam entrar em contato com o prestador de serviços para prorrogar a data limite, pois o crédito passa a valer automaticamente até o prazo previsto pela medida provisória. E um dos produtos mais tradicionais que não pode faltar na mesa de grande parte dos brasileiros é o pão. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, a BIP, mostram que o quilo do pão subiu até 20% em 2022. O trigo é o responsável por 30% desse aumento. Todos os pães, bolos e doces expostos no balcão de uma padaria levam farinha de trigo. O preço do produto tem crescido desde o ano passado, mas acelerou em meio à guerra na Ucrânia.
Em março deste ano, a farinha de trigo teve alta de 1,94% no Brasil, acima da média da inflação. Só nos últimos 12 meses, aumentou mais de 10,5%. Segundo a Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria, o quilo do pão aumentou até 20% e agora custa entre R$ 12 e R$ 24. O trigo é o grande responsável por parte desse preço, já que teve um aumento de mais de 60% no mercado internacional neste ano. Um levantamento da safra divulgado no último dia 7 pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, mostra que o trigo pode bater novo recorde de produção no país e chegar a 9 milhões de toneladas. Com o volume, o crescimento na colheita de trigo vai chegar a 75% em comparação à safra de 2019. Apesar de ser um grande produtor agrícola, o Brasil importa quase 60% do trigo que consome. Entre os motivos estão condições climáticas menos favoráveis nas lavouras e a baixa capacidade de produção em comparação com outros grãos como soja e milho. Tá caro sim, aliás, tudo tá caro. Eu quase não como pão. Segundo a ABIP, em 2021, o faturamento do mercado de panificação e confeitaria aumentou 15,3% em comparação ao ano anterior. Ao todo, no ano passado, o setor faturou 105,85 bilhões de reais no país. Dados da instituição mostram que são mais de 70 mil padarias espalhadas pelo Brasil e estima que 41 milhões de brasileiros entrem em padarias todos os dias para comprar pão, um dos produtos mais tradicionais e que não pode faltar na mesa de grande parte dos brasileiros. Um pãozinho só para matar à vontade. Café com pão e leite, essas coisas assim, isso está dando para manter. E ontem, a Câmara dos Deputados discutiu a concessão da BR-040 pela Comissão de Viação e Transportes. O presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, o vereador Ingo Rames, foi o único representante do Poder Legislativo presente na audiência que aconteceu em Brasília. O encontro também teve a participação do Ministério da Infraestrutura, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e também prefeitos da região. A audiência pública teve como pauta a urgência na realização de novas licitações para a administração da rodovia Rio-Brasília, hoje sob responsabilidade das concessionárias Concer, no trecho Rio-Juiz de Fora, e Via 040, ambas com os contratos em fase de finalização. A Concer, por determinação judicial, e a Via 040, por termo aditivo. Caso os contratos sejam encerrados antes da nova licitação, prevista para 2023, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, vai assumir os trechos. O contrato com a Concer terminou em abril de 2021 e a concessão só foi mantida por força de uma decisão judicial para que a concessionária permanecesse por mais 2 anos, que vencem no primeiro semestre de 2023. Durante a audiência, nesta quarta-feira, foi citada a previsão de que uma nova licitação só deve acontecer em agosto do ano que vem. A Concer tem essa extensão do seu contrato conquistado judicialmente até fevereiro de 23. Então, ou seja, a minha pergunta é, o DENIT vai assumir o trecho Rio Juiz de Fora até agosto de 2023, nos meses de março até agosto, o DENIT vai ficar à frente do controle da rodovia? Então, com isso, a gente vai pagar pedágio nesse período? Ou vai ter um novo aumento, ou vai ter uma nova extensão da Concer? Porque, assim, realmente, queria registrar aqui, é admirável a força da Concer no judiciário, porque assim, a Concer ganha tudo que é na justiça, a Concer consegue um resultado favorável, então realmente a gente não consegue entender. O presidente da Câmara dos Vereadores de Petrópolis destacou também que neste ano, mesmo sem a realização de obras significativas, a Concer conseguiu na Justiça a análise do pedido de revisão tarifária, aumentando a tarifa de pedágio de R$ 11,60 para R$ 12,60. A empresa alegava desequilíbrio no contrato por causa de investimentos na rodovia que superaram o previsto originalmente na concessão. Ingo pontuou ainda sobre as famílias que moram às margens da BR-040 e já receberam ordens e ameaças de demolição, problema que até hoje não foi solucionado. Tem várias famílias que moram à beira da BR-040 e elas já moram ali antes mesmo da rodovia ser constituída. E a gente precisa ter uma resposta para eles. É um
problema antigo, onde toda hora tem ameaça de demolição das casas, de via concessionária, de várias ações judiciais. A NTT também ficou de entrar junto ao processo. Tivemos, ano passado, uma reunião com o ministro Tarcísio, que ele foi muito preciso conosco, determinou que a NTT fizesse intervenções de processo. As intervenções não aconteceram em todos os processos, só de forma parcial. Então, tem essa preocupação que no próximo edital, na próxima concessão, esteja contemplado as famílias também. Acho que terão que sair, que dê uma moradia para elas, porque é direito adquirido, e as que poderão ficar, que dê o mínimo de estrutura, de dignidade para eles, que é saneamento básico, iluminação e coisas simples que o município pode ajudar nesse sentido também. Já o contrato da Via 040 atualmente foi prorrogado por termo aditivo até agosto de 2023. No entanto, a empresa solicita a rescisão do contrato para que ocorra um novo leilão do trecho e outra empresa assuma a gestão. A Via 040 alega que o valor arrecadado com o pedágio é aproximado ao que é reinvestido na pista. Segundo a empresa, houve prejuízo de mais de R$ 1 bilhão desde que assumiu a concessão em 2014 até dezembro de 2020. Reinvestido na pista o valor? É sério isso? Não é. A pista de subida e a pista piada, é né? piada da Concer, né? Porque a pista tá horrível, cheia de buraco e desnível, tanto de remendo. De remendo, tanto na descida quanto na subida. Porque a nova pista eles não conseguiram fazer. Então, na verdade, ela teve o problema do túnel, né? Que afundou meio bairro aqui em Petrópolis, lá na Avenida do Contorno. Sem falar nisso, né? Prejudicando a cidade, prejudicando os moradores, né? Exatamente. E aquele túnel ali ainda, bom, quero nem pensar, mas o futuro não é bom para aquele túnel. Continuando aqui, com o objetivo de garantir o novo valor de 14% na alíquota do ICMS, o PROCON continua com as fiscalizações por todo o estado do Rio de Janeiro. No período de uma semana, pelo menos 120 estabelecimentos foram autuados. Após redução no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, a gasolina e o etanol tiveram uma redução significativa. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio da gasolina entre os dias 3 e 9 de julho foi de R$ 6,58. Mas o PROCON ainda tem realizado vistorias para verificar o custo repassado ao consumidor. O PROCON continua realizando o levantamento dos preços de etanol e gasolina em todo o estado, verificando as denúncias dos consumidores e a exposição dos preços conforme o Decreto Federal 11.121, que determina a divulgação dos preços do dia 22 de junho e o atual para o consumidor identificar de forma transparente e detalhada a redução. Além do PROCON, técnicos das Secretarias de Defesa do Consumidor e da Fazenda realizam as vistorias, totalizando mais de 45 municípios vistoriados. De toda a região serrana, o menor valor por litro da gasolina foi encontrado em Teresópolis, com um custo de R$ 5,93. Já o etanol, o menor valor registrado foi em Nova Friburgo, com um custo de R$ 4,84 o litro. As fiscalizações têm o objetivo de garantir a redução de 14% na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. No período de uma semana, dos 472 estabelecimentos vistoriados, 120 foram notificados, seja pela não redução no valor do combustível, pela falta da tabela de preço ou pela comercialização da gasolina já fora do prazo de validade. Os estabelecimentos notificados têm um prazo de 15 dias para a justificativa. Após esse período, o local pode ser multado conforme a lei. Motoristas e condutores podem realizar denúncias ao PROCON caso se sinta lesado ou que note a falta de cumprimento dos novos valores nos postos de combustíveis. A denúncia pode ser feita por meio do site procononline.rj.gov.br, pelo aplicativo do órgão ou pelo WhatsApp DDD 21 98104 5445, sendo necessário adicionar nome e a localização do posto. E você vai ver depois no intervalo que a Defesa Civil de Petrópolis inicia a campanha de inverno para doações. E você vai ver também que, após 13 denúncias ao Linha Verde, agentes flagram corte ilegal de árvores no Vale dos Esquilos, aqui em Petrópolis. Voltamos já.
Olá, amigo e amiga. Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. As eleições gerais de 2022 acontecem no dia 2 de outubro e o segundo turno no dia 30 de outubro. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Petrópolis é o nono município com mais eleitores no Rio de Janeiro, com 243.769 pessoas inscritos na Justiça Eleitoral. Dados do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, TRE-RJ, mostram que Petrópolis conta com 243.769 eleitores, o que torna a cidade o nono município com mais eleitores no Rio de Janeiro. Em todo o estado, são quase 12,8 milhões de pessoas que poderão votar neste ano, cerca de 400 mil a mais do que em 2018. Se comparado com a última eleição nacional, o número é um pouco maior, quando 243.659 pessoas estiveram aptas a votar na cidade. Já na disputa municipal de 2020, eram 240.152 pessoas que puderam ir às urnas. A parte da democracia é importantíssimo. Desde 2017, a cidade tem apenas 2 zonas eleitorais. A 29ª, que abrange o centro e arredores, e 139.516 pessoas estão inscritas. E a 65ª para os demais distritos, onde 104.269 pessoas estão inscritas. O TRE-RJ indica que Petrópolis vai ter 127 locais de votação neste ano, que vão abrigar 813 sessões eleitorais. As eleições gerais de 2022 acontecem no dia 2 de outubro e o segundo turno no dia 30 de outubro. O voto é obrigatório para brasileiras e brasileiros entre 18 e 69 anos e facultativo para pessoas analfabetas e jovens com 16 e 17 anos. Tem muitas coisas a serem feitas, né? Dados do TRE-RJ mostram que as mulheres representam o maior número de eleitores em Petrópolis, com 53,8%. A faixa etária com maior número de votos é entre 45 e 59 anos, com 63 mil pessoas. A senhora vai votar? Só justificar. É. Porque eu sou daqui, eu só vou justificar. Eu não posso votar. Uma novidade em Petrópolis vai oferecer a opção de voto em trânsito. A partir de sexta-feira, as cidades com mais de 100 mil habitantes começam a habilitar os locais onde as pessoas com título de eleitor de fora de Petrópolis vão poder votar normalmente. Já na próxima segunda-feira, começa o prazo para a solicitação de eleitores que querem exercer o voto, mesmo longe do domicílio eleitoral. Para votar, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. O prazo para regularização foi encerrado em maio. E denúncia do Linha Verde leva a 5ª Unidade de Policiamento Ambiental a encontrar diversas irregularidades no cemitério de Teresópolis. E sobre isso nós vamos conversar com o nosso repórter Richard Stolzenburger. Richard, que irregularidades foram encontradas? Eu estou sabendo assim que são imagens fortes, né? A gente vai mostrar aí. Exatamente, Roberta. Após essas denúncias feitas ao Linha Verde, a equipe do policiamento ambiental do Parque Estadual de Três Picos foi nessa quarta-feira realizar uma vistoria na localidade. Ao chegar lá, já encontraram diversos problemas, diversas irregularidades, também relacionadas até mesmo aos locais aonde eram armazenados esses resíduos mortais, fúnebres.
a polícia chegou na localidade e encontrou 2 locais. Um deles, né, é relacionado aí ao armazenamento dos ossos, né, e o outro é relacionado a um local, uma casa que continha lá 5 salas, um porão e também continha uma outra parte para armazenamento. Lá durante essa vistoria, os policiais conseguiram, né, viram na verdade, um líquido oleoso saindo de uma dessas salas onde estavam esses resíduos mortais que não estavam sendo armazenados de maneira adequada. E esse líquido oleoso ele estava sendo despejado na mata, né, na região de floresta, o que inclusive causa diversos problemas ao lençol freático, já que não tinha nenhum tratamento ali na região, o que também afeta a vegetação, a fauna, a flora, os próprios profissionais que atuavam ali e, logicamente, os moradores ali da região. Além disso, o pessoal, né, o policiamento, na verdade, eles realizaram as vistorias e durante essa vistoria ainda viram que não tinha nenhum tratamento de churume, o que também podia impactar na saúde das pessoas que atuavam ali na localidade. O Linha Verde, logicamente, fez a ocorrência que foi registrada na 110ª Delegacia de Polícia, né, onde foi registrado, então, esse caso. A gente lembra aqui que na hora de apresentar um documento, uma licença, o administrador não tinha, viu? Ele tinha um termo de ajuste de conduta feito em 2006 com o Ministério Público, no entanto, não tinha nenhuma cláusula que estava sendo cumprida desde esse termo assinado em 2006, ou seja, que também já era antigo, né? Faltava, de fato, uma fiscalização na região para verificar, né, essa situação que, logicamente, depois das denúncias, a Polícia Ambiental conseguiu averiguar. A gente, logicamente, deixa aqui os números de telefone do Linha Verde para algumas denúncias que podem ser, inclusive, anônimas. Dentre elas, tem os telefones 0300 253 1177 ou 2253 1177. Além disso, tem a página do Facebook, facebook.com/Linha Verde, tudo junto, e também o site www.disquedenuncia.org.br. Situação difícil, complicada lá, viu, gente? Bem delicado, até porque, além de ser um risco à saúde, é uma falta de respeito também com as famílias daquelas pessoas que já se foram, viu? Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Richard. Ressaltar que a gente entrou em contato, né, com a Prefeitura de Teresópolis, mas até o momento não recebemos resposta. E olha, no início da tarde de ontem, uma confusão entre torcedores do Atlético Mineiro em um coletivo que passava na altura do quilômetro 71 da BR-040, na altura de Petrópolis, com destino ao Rio de Janeiro, precisou ser contida por policiais militares da Polícia Rodoviária Federal. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ouvir disparos feitos com armas e muito tumulto do lado de fora do ônibus. Galera, tiroteio, só dando tiro por alto, bang bang city. Os envolvidos na confusão integram, segundo a Polícia Rodoviária Federal, as torcidas organizadas Galocura e Galo Horizonte, que estavam no coletivo para assistir a um jogo nesta quarta-feira do Atlético Mineiro contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Agentes da PRF e da Polícia Militar agiram rapidamente e conseguiram conter a briga que ocorreu na BR-040 em Petrópolis. Ao menos 4 pessoas sofreram ferimentos leves e não precisaram de atendimento médico. A pista da rodovia precisou ser fechada por alguns minutos até que a situação fosse controlada. E durante a... Né? Oh, nossa, terrível. Aqui tem uma resposta, eu vou dar aqui mesmo. Durante a fiscalização no ônibus da torcida do Atlético Mineiro, um facão foi encontrado com um homem. Ele foi encaminhado para o juizado especial no Maracanã, no enquadramento do artigo 41B2 do Estatuto do Torcedor. Agora, olha só. Absurdo, eu né? mandava o ônibus voltar.
Eu não deixava esse ônibus chegar nem até o Rio de Janeiro. Mas, enfim. Aí depois a gente vê aquelas imagens que nós vimos lá da invasão, né? Olha só, torcedores gente. do Flamengo tentaram invadir ontem o estádio também. Isso, para mim, não é torcedor. Não, isso é vandalismo, né? Aí você vê vandalismo desde a ida, né? A pessoa já vai com o intuito de vandalizar, gente, é terrível. Vamos dar continuidade aqui, porque na manhã de ontem, 2 jovens suspeitos de praticarem roubos em Paraíba do Sul foram identificados durante uma ação conjunta entre as polícias civis e militar. Um dos acusados foi preso e o outro está foragido. 2 jovens de 20 e 21 anos, moradores de 3 Rios, suspeitos de praticar roubos em abril e maio deste ano, foram identificados na manhã desta quarta-feira durante uma ação conjunta das polícias civis da Delegacia de Paraíba do Sul e policiais militares do 38º Batalhão de Polícia Militar. Um deles foi preso no bairro Ponte das Garças, em 3 Rios, e o outro, chamado Lucas Florencio Bressan, não foi encontrado e está foragido. A foto e os dados do foragido foram divulgados para a população. Iniciadas as investigações, foi possível chegar à autoria desses crimes. Os 2 autores vinham do município de Paraíba do Sul, dirigindo um veículo Fiat cinza e abordavam as vítimas em via pública, exigindo a entrega de seus aparelhos de celular. A partir das investigações foi possível chegar à arma do crime, que se trata de um simulacro. Foi decretada a prisão preventiva dos autores. No mês de abril, 2 pessoas foram surpreendidas por um indivíduo que desceu de um carro cinza e roubou os celulares das vítimas. No mês de maio, os mesmos criminosos voltaram a agir e tentaram roubar os celulares de outras vítimas, mas desta vez sem sucesso. Embora os criminosos usassem máscaras para dificultar a identificação durante os roubos, a polícia reuniu imagens de câmeras de segurança no percurso feito pelo veículo durante a fuga e verificou que o automóvel veio de 3 Rios. Nas imagens não era possível ver o número da placa do carro, mas eram nítidas algumas características que o tornava diferente dos outros automóveis. Com isso, foi possível identificar que o proprietário desse veículo, Lucas Bressan, de 20 anos, praticou os crimes como motorista, enquanto o comparsa de 21 anos ia no banco do carona e anunciava os roubos aos pedestres. A partir dessas investigações, também se elucidou um outro crime praticado no município de 3 Rios, onde houve a simulação de roubo em conluio com um funcionário do estabelecimento comercial, simularam tratar-se de um roubo para a subtração da quantia do estabelecimento comercial. As investigações continuam, as diligências estão em andamento, esperamos em breve a prisão do segundo elemento. Bom, vamos voltar a falar com o Richard, porque em Petrópolis, a concessionária Águas do Imperador informou a interrupção do abastecimento de água em alguns locais. Richard, que locais são esses, por favor? Se na localidade do Quitandinho, Rio Jorge, o abastecimento ele vai ser interrompido de 10 horas da manhã às 2 horas da tarde. A orientação é que os moradores evitem consumir muita água durante esse período e que mantenham os reservatórios cheios para não ocorrer desabastecimento. Eu vou falar as ruas que serão afetadas durante esse período. São elas a Rua Afrânio Melo Franco, Rua México, Pedro Américo, Rua Departamento Romão Júnior. Na verdade, são essas ruas. São um total de 4 ruas aí que serão afetadas para essa interligação das redes de abastecimento. Lembrando que a volta, o serviço, o retorno do serviço do abastecimento será feito gradativamente nessas localidades e também deve ser normalizado até o fim do dia, logo após, então, esse serviço, essa manutenção. Lembrando que tem os canais de comunicação da Águas do Imperador, caso haja algum problema ou então a falta de abastecimento. Dentre eles está o WhatsApp, que eu vou falar agora, o DDD é 21 97211 8064 ou então pelo site aguasdoimperador.com.br. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard, pelas informações.
Moradores do Independência em Petrópolis que precisam iniciar ou completar o esquema vacinal contra a Covid-19 têm um ponto mais perto de casa para garantir a imunização. A Secretaria de Saúde de Petrópolis está realizando a vacinação itinerante contra a Covid-19 nas comunidades. Até a próxima sexta-feira, dia 15, o imunizante vai estar disponível na Unidade Básica de Saúde do Independência, das 9 horas da manhã às 3 da tarde. Logo no primeiro dia da ação, as equipes de imunização aplicaram 102 vacinas. 19 delas ainda eram referentes à primeira dose do imunizante. Depois do Independência, a vacinação itinerante vai ser realizada no PSF do Carangola, UBS da Mosela e no Liceu Carlos Chagas Filho, na Avenida Barão do Rio Branco. O calendário para a atualização da caderneta contra a Covid-19 e a influenza está disponível no site da tvc16.com. Então, lembrando que a lista completa com o endereço, horário de funcionamento de todos os 12 postos escolhidos aí para ação, você encontra no nosso site. E olhem só, após pelo menos 13 denúncias de desmatamento encaminhadas desde a última segunda-feira ao Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, agentes da Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis flagraram na terça-feira o corte ilegal de 4 árvores na região do Vale dos Esquilos, no Retiro. Durante a fiscalização, foi lavrado um auto de constatação e o responsável vai ser penalizado. Os fiscais chegaram até o Vale dos Esquilos, no Retiro, em Petrópolis, depois de receberem mais de 13 denúncias sobre o corte ilegal de árvores de grande e médio portes, com o objetivo de realizar construções irregulares, já que não havia nenhum tipo de licenciamento ambiental para a atividade. Os fiscais informaram ainda que, ao chegarem ao local, foi constatado que o responsável não tinha autorização para a supressão das árvores da espécie ciprestes portugueses. Desde o início do ano, o Linha Verde já cadastrou mais de 240 denúncias de crimes ambientais em Petrópolis, sendo Correias, Itaipava e Ciméria os bairros com maior registro em 2022. E ontem o Serratec Business reuniu empresários da região serrana interessados em tecnologia da informação. O evento, que aconteceu em Petrópolis, contou com palestras sobre inovação aberta, apresentação de plataformas da Firjan e de empresas de tecnologia associadas ao Serratec. O Serratec Business reuniu empresários e profissionais do setor de tecnologia e inovação da região serrana. O evento promove networking e educação executiva para a aceleração de negócios, promovido pelo Serratec, o parque tecnológico da região serrana. É uma honra muito grande, né, a gente fazer o Serratec Business depois de quase 3 anos, né? Acho que o objetivo principal é a gente criar essa conexão entre os empresários, né, entre as pessoas das empresas de base tecnológica, e assim a gente poder fomentar negócios que a gente possa fazer em conjunto. O evento aconteceu de forma online durante a pandemia e agora volta a reunir empresários e palestrantes presencialmente. Só nesta edição, 120 pessoas se inscreveram para participar do Serratec Business. Hoje, o Parque Tecnológico abrange as cidades de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Areal. Olho no olho, acho que essa questão do presencial é super importante, né? Das pessoas poderem se rever, poderem se abraçar, poderem ter contato, né? Eu acho que é fundamental e tenho certeza que isso vai ser um marco para a gente poder desenvolver ainda mais o setor de tecnologia. Nesta edição, os participantes puderam expandir os conhecimentos na palestra Como a inovação aberta pode contribuir com a competitividade do seu negócio e também assistiram à apresentação do Saiba Como Alavancar Oportunidades com o Conecta Negócio, da Firjan. A programação contou também com a apresentação da campanha Serratec Faça Parte, que convida mais empresários a se filiarem ao Parque Tecnológico. O principal objetivo é a gente criar essa conexão entre as empresas, né? Fortalecer o arranjo produtivo. Eu acredito, sim, fortemente que a gente trabalhando coletivamente, a gente tem condições de alcançar
novos mercados e criar desenvolvimento econômico, gerando mais emprego, gerando transformação para a região serrana. Ao final do evento, o Serratec assinou um convênio com a Unifase, que dá acesso aos professores, alunos e colaboradores ao Parque Tecnológico. Em 3 anos de existência, 600 alunos já se formaram no Serratec e 70% deles estão hoje empregados na área de tecnologia. A próxima edição do Serratec Business acontece no dia 14 de setembro. E olhem, a Coordenadoria de Vigilância Ambiental de Petrópolis vai realizar no próximo domingo, dia 23, a segunda etapa da campanha de vacinação antirrábica animal. A ação vai ser realizada nas regiões de Itaipava e Pedro do Rio, em 12 postos disponibilizados pela Secretaria de Saúde. Com a divisão em etapas da campanha, a intenção da Secretaria de Saúde de Petrópolis é facilitar o acesso dos tutores dos pets aos postos de vacinação. A primeira ação aconteceu no mês de janeiro, na posse, e alcançou 2.024 animais. Já nas regiões do 3º e 4º distrito, a meta é que a ação, no próximo dia 23, alcance 3.275 cães e gatos em 12 postos. Outras ações já estão sendo programadas e serão realizadas a partir do dia 6 de agosto. É importante destacar que a vacina antirrábica deve ser feita durante toda a vida do animal. Números da atenção primária em saúde bucal de Três Rios apontam que os atendimentos realizados nos primeiros 4 meses deste ano, mas que dobraram em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os números saltaram de 18.983 no primeiro quadrimestre de 2021 para 38.322 nos primeiros 4 meses deste ano. Houve crescimento nos procedimentos realizados nos usuários atendidos e tratamentos concluídos na atenção primária de saúde bucal de Três Rios. A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou o gabarito preliminar para candidatos que realizaram a inscrição para o estágio na Procuradoria-Geral do município. O resultado final será no dia 29 de julho. A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou no edital do dia 11 de julho, da última segunda-feira, o gabarito preliminar para os candidatos que realizaram a prova objetiva para o estágio da Procuradoria-Geral do município. Os candidatos que quiserem acesso, basta acessar o edital do dia 11 de julho. A partir desta quarta-feira, eles também vão poder apresentar recursos contra este gabarito. O resultado final vai ser divulgado no dia 20 de julho. E os candidatos selecionados para as 10 vagas ofertadas, o resultado será no dia 29 de julho. Lembrando que o estágio é de 4 horas por dia, ou seja, 20 horas semanais, pode ser no período diurno ou vespertino. O valor da bolsa é de R$ 800 e conta também com o vale transporte de R$ 180. Richard Stolzenburg para o jornal Correio da Manhã. Jorge, olha só, vamos falar agora de uma situação um tanto esdrúxula. Sabe o Festival de Inverno do Sesc, que traz shows e tudo mais, movimenta a cidade, e tem shows à noite também, principalmente? Pois é, olha só, você sabia que quem não tem carro tem que voltar para casa a pé? É, porque acaba tarde, né? Não ou pegar vai ter táxi, ônibus, nada. Ou pegar um Uber, ou voltar a pé para casa? Pasmem, gente. Um evento gigantesco desse e não foi pensado para o público que não tem carro. Porque quem tem carro é fácil. Vai lá, estaciona o carro, tanto no Quitandinha quanto lá em Itaipava, mas e quem não tem? Sabe por quê? Simplesmente não tem ônibus para a volta. Não tem ônibus para o horário que os shows acabam. Nem no Quitandinha, muito menos em Itaipava, onde vão acontecer alguns shows nesse fim de semana e no próximo fim de semana. Se não bastasse o Sesc não ter solicitado o reforço dos ônibus, nem para o Quitandinha, muito menos para Itaipava, ou seja, eles não
não entraram em contato com as empresas de ônibus, nem com o Cetranspetro, nem em nenhum momento eles pediram reforço da frota de ônibus, nem no Quitandinha, muito menos em Itaipava, porque a gente sabe que Itaipava, o parque onde vai acontecer o show, é grande, muitas pessoas vão, né? Milhares de pessoas vão assistir ao show, porque é de graça, lógico. E como que essas pessoas vão voltar para casa? Todas de carro? Então, não foi pedido, o SESC não solicitou reforço das empresas de ônibus, reforço de ônibus. Então, se você vai para Itaipava de ônibus, como que você vai voltar para casa? Já tem que ir pensando, né? E olhe só, olhe o absurdo ainda maior. Quando nós questionamos a respeito da situação para o SESC, ou seja, não vai ter ônibus para volta, sabe o que a assessoria do SESC respondeu? Eles aconselharam que quem não tivesse carro contratasse serviço de Uber para voltar para casa. Pode uma coisa dessa? E nós já tivemos notícia que Uber, né, o serviço de Uber, vai custar de volta para Petrópolis entre R$70 e R$80. Isso já contratando com antecedência, né? Com antecedência. Imagine lá na hora, quando o show acabar, né? Muitas pessoas indo para os seus carros, mas quem não tem carro, ou volta de pé e gasta sola de sapato, ou contrata Uber por R$70, R$80, e lá na hora, quem sabe quanto, né? Eu queria só lembrar uma situação aqui. Você lembra dos shows que tinham na exposição de Itaipava? Lembra? Sim. Quando tinha a exposição? Tinha ônibus direto, né? Vários, né? Reforçava a frota, tinha muito ônibus. Mas eu ainda assim quero lembrar um show que teve, muito tempo atrás, do SPC, que não se chegava a Itaipava. E depois não nem se de saía. carro, nem de moto, e depois não se saía pelo tanto de pessoas que se lotou o parque. Então, para você também que vai de carro, lembre-se, para chegar vai ser ruim e para sair também vai ser ruim. Vai ser ruim. Então, assim, o transporte público, se fizesse um planejamento bem feito, seria uma solução, seria né? a melhor solução para o público chegar e sair de Itaipava, e até mesmo do Quitandinha. E um absurdo maior, o SESC ainda fala que não é obrigação deles cuidar de ônibus. Não, se planejou o evento, tem que ser. Gente, pelo amor de Deus, quando você vai fazer um evento, você não tem que planejar a estrutura para o corpo de bombeiros, você não tem que planejar que vai ter uma ambulância lá para socorrer, não tem que fazer o planejamento. Como as pessoas vão votar? As pessoas que se danem, a gente já está dando show de graça. Que papelão, SESC. Isso é um papelão. Nós enviamos uma mensagem agora de manhã, né, um pedido de resposta para o SESC sobre essa situação. Até agora não recebemos a resposta, né? Mas tomara que o SESC coloque a mão na consciência e pense nas pessoas também que não têm carro, porque isso é um papelão, SESC. Bom, continuando aqui, com o objetivo de levar doações durante o inverno para pessoas em situação de vulnerabilidade, a campanha Parede Social teve início na terça-feira na sede da Defesa Civil em Petrópolis. Casacos, calças e sapatos. Estes são alguns dos itens que a Defesa Civil de Petrópolis está arrecadando para mais uma parede solidária. A campanha de inverno tem o objetivo de auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade a se esquentarem nos dias mais frios. A gente chama de parede solidária, onde a gente está fazendo a arrecadação de agasalhos e cobertores, né, com a chegada do inverno, e onde a população ela pode vir deixar a doação e quem precisar ela pode vir recolher, ela tem essa liberdade nessa campanha de solidariedade. Ela teve início no ano passado e a gente vai dando continuidade. A campanha começou na terça-feira e todos os itens que foram expostos passaram por uma triagem para garantir as boas condições. As equipes da Defesa Civil de Petrópolis se comprometem a arrumar a estante diariamente. E ela só não vai estar exposta aqui fora nos dias de chuva. Nos dias de chuva a gente não está podendo deixar o painel aqui e aí a gente está deixando na sede mesmo da Defesa Civil. Para permanecer com essa campanha durante todo o inverno. Normalmente a gente está retirando ela no finalzinho de setembro, ali em torno do dia 23, quando está terminando o tempo de inverno. Na edição anterior, a campanha chegou a arrecadar centenas de itens durante o inverno. Para doar, basta se dirigir à sede da Secretaria na Rua Buarque de Macedo, número 128, Morém, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. A gente quer mesmo pedir que a população se sensibilize e que faça essa campanha, Amor ao Próximo.
A iniciativa é ótima. A iniciativa é maravilhosa, mas, dona Camila, isso era para ter sido feito 1 mês atrás. Olha a temporada de frio que a gente já passou, o inverno já começou há muito tempo. E antes da temporada realmente de inverno começar, que foi no final do mês passado, a gente já estava com o inverno há muito tempo. É verdade. Ótima iniciativa, maravilhosa, mas era para ter sido feita muito antes do frio chegar. É isso. Vamos à previsão do tempo, falando em frio, né, Roberta? Exatamente. Gabriel Fachola traz pra gente. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a quinta-feira em Nova Friburgo vai começar com muitas nuvens no céu. E com o passar do dia, o tempo promete ficar mais limpo. A temperatura varia entre a mínima de 12 graus e a máxima de 23. Já os petropolitanos podem se preparar, porque pela manhã o dia promete ser nublado. A temperatura varia entre a mínima de 13 e máxima de 24. Em Teresópolis, amanhã já começa com algumas chuvas isoladas em áreas específicas. À tarde, o tempo estará encoberto e à noite será sem chuva no céu, com a temperatura variando entre a mínima de 12 e máxima de 23 graus. Em Paraíba do Sul, a situação é parecida. Também haverá chuva isolada em algumas áreas. À tarde, o sol aparece entre nuvens e à noite o tempo fica melhor, com temperatura mínima de 17 e máxima de 26 graus. A chuva também marcará presença em Pati do Alferes e, por isso, o tempo ficará predominantemente nublado, com a temperatura variando entre a mínima de 17 e máxima de 27. Em Três Rios, amanhã será com muitas nuvens e chuva. À tarde, o tempo estabiliza com céu sem nuvens, mas a temperatura deve cair e ficar entre a mínima de 17 e máxima de 27 graus. Gente, por hoje a gente fica por aqui. Vai ser só tchau, tá? Até amanhã a partir das 7h30. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.